Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 20 de janeiro, está no ar. Confira os destaques dessa edição. Planos de saúde são obrigados a cobrir testes rápidos para Covid, segundo resolução da ANS. A Anvisa libera a vacina Coronavac para crianças e adolescentes. E vamos conhecer em Feira de Santana, na Bahia, a primeira paróquia dentro de uma comunidade quilombola. E você vai ver que em Maringá, no noroeste do Paraná, também tem um parcão. É um novo espaço exclusivo para pets. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A pandemia de Covid-19 bate novo recorde, 3,79 milhões de casos em apenas um dia. Os dados foram divulgados hoje pela plataforma Our World in Data. Brasil, Alemanha e França têm explosão de casos. O número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas deixa o mundo em alerta. Foram registrados 3,79 milhões de novos infectados. Estas informações superam o último recorde, que aconteceu há uma semana, com 3,67 milhões de casos registrados em apenas um dia. O Brasil tem participação expressiva neste relatório mundial. Com o avanço da variante Ômicron, só ontem o país ultrapassou os 200 mil infectados pelo vírus em apenas 24 horas. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, foram registrados 204.854 novos casos e 338 mortes. O último recorde no Brasil foi no dia 18 de setembro do ano passado, com 150.106 pessoas infectadas. Outros números que deixam a população em alerta é com relação à média móvel de casos, com 99.974 infecções no mesmo período avaliado. Além do Brasil, a Alemanha vive uma nova onda de casos provocada pela Ômicron. Os alemães também bateram recordes de infectados. Foram mais de 112 mil novos casos e 239 mortes só ontem. Segundo informações da Secretaria de Saúde do país alemão, a vacinação obrigatória deve acontecer em abril e maio. Isso porque eles acreditam que o pico dessa nova variante deve ser atingido na metade do mês de fevereiro. E na França, o cenário não é diferente. Foram mais de 400 mil novos casos registrados só nas últimas 48 horas. Especialistas afirmam que o aumento de casos é uma consequência da variante Ômicron, que é transmitida facilmente e mais rápido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Ômicron deve se tornar uma cepa dominante em vários países nas próximas semanas. Como você viu, a situação no Brasil é crítica. Pela primeira vez foram registrados mais de 200 mil casos de Covid em apenas 24 horas. Médias móveis comprovam mais de 200 mortos e 100 mil novos casos diários. Fica aqui o alerta. É fundamental usar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Todo cuidado é pouco e temos que fazer a nossa parte nesta pandemia. E ainda sobre coronavírus, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, confirmou que os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes rápidos da Covid-19. O teste rápido para a detecção da Covid-19 torna-se obrigatório nos planos de saúde. O método de aplicação do exame é o modelo mais rápido e o mais eficiente na hora de identificar o coronavírus nos pacientes. Nesta quinta-feira, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicou o item de teste na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Para o uso do teste, é necessário fazer o pedido ao médico, mas apenas para pacientes que desenvolveram síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, entre o 1º e o 7º dia desde o início dos sintomas. O teste rápido facilita na redução da disseminação da Covid-19 e ajuda a acelerar o isolamento. Ficaram de fora dessa obrigatoriedade os assintomáticos, crianças com menos de 2 anos e pessoas que tiveram um teste positivo nos últimos 30 dias. E agora um alerta: no Paraná foi divulgado erro na vacinação contra a Covid-19 para crianças. Mais de 2 mil crianças e adolescentes receberam o imunizante com doses para adultos. Os erros que aconteceram em vários estados levaram mais de 57 mil jovens a serem vacinados sem seguir as orientações corretas do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
Essas informações estão num manifesto enviado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo o advogado, os números foram retirados da Rede Nacional de Dados da Saúde, onde estados e municípios são obrigados a registrar informações que estão nos cartões de vacinação. De acordo com a tabela da Rede Nacional de Dados da Saúde, que está no manifesto da Advocacia Geral da União, no Paraná, 187 crianças de até 4 anos foram vacinadas contra a Covid-19, ainda que a imunização nessa idade não tenha respaldo nenhum da Anvisa. Além disso, 189 crianças entre 5 e 11 anos teriam recebido vacinas de outros fabricantes, AstraZeneca, Sinovac ou Janssen, embora a vacina da Pfizer-BioNTech seja a única aprovada pela Anvisa para aplicação nessa faixa etária. A tabela também aponta a aplicação da vacina da Pfizer, mas em sua versão para adultos, em 479 crianças entre 5 e 11 anos, no lugar de doses pediátricas aprovadas pela Anvisa para a idade. Vale lembrar que as primeiras remessas só chegaram ao Brasil no início de janeiro deste ano. Já no caso de adolescentes entre 12 e 17 anos, 1.166 receberam doses de farmacêuticas AstraZeneca, Sinovac e Janssen, que ainda não foram autorizadas pela Anvisa para aplicação nesta faixa etária. E agora uma boa notícia: aposentados e pensionistas do INSS já começam a receber com reajuste o benefício. Veja. Mais de uma semana após a publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como referência para reajustes no salário mínimo e na remuneração de aposentados e pensionistas do INSS, o governo federal publicou nesta quinta-feira quais serão os valores para quem recebe aposentadoria acima de um salário. De acordo com a portaria, aposentados e pensionistas terão um reajuste de 10,16% na remuneração mensal. Com isso, o teto do INSS passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Pela regra, esse reajuste só será válido para pessoas que estavam recebendo os pagamentos do INSS desde janeiro de 2021. Quem passou a receber no decorrer do ano terá um percentual de reajuste menor. Desde o dia 1º de janeiro, o valor do salário mínimo passou a ser de R$ 1.212. E agora a gente faz uma viagem até a Bahia. Na zona rural de Feira de Santana foi criada a primeira paróquia do país dentro de uma comunidade quilombola. Dona Maria nasceu no quilombo da Matinha dos Pretos, zona rural de Feira de Santana. Frequenta a igreja São Roque há mais de 40 anos. Inclusive ajuda nos trabalhos paroquiais. Ela acredita que ter uma paróquia voltada para a comunidade vai recuperar as expressões culturais esquecidas dos quilombos. Para nós é uma importância muito grande porque a gente deseja que essa comunidade, valorizando os quilombolas, essa paróquia, valorizando o quilombola, nós vamos poder cada vez mais fortalecer o trabalho social e as políticas sociais aqui para a comunidade. A Arquidiocese de Feira de Santana informou que essa é a primeira paróquia criada numa comunidade quilombola no Brasil. A paróquia fica na zona rural de Feira de Santana, no distrito da Matinha. E aqui tem 2 quilombos reconhecidos pela Fundação Palmares, Matinha dos Pretos e Candial 2. A paróquia foi criada em 28 de novembro do ano passado e virou destaque no portal de notícias do Vaticano. É a primeira sede paroquial numa comunidade quilombola que se tem conhecimento na igreja. Para nós é um momento ímpar, né? É um momento também importante, trabalhar a nossa identidade, né? A nossa cultura, tudo isso aliado à nossa fé e resgatar também os nossos valores e as nossas culturas. O padre que assumiu a paróquia é missionário da Consolata e teve a sua formação teológica no Quênia, na África. Atuou em Uganda e em Luanda. África e Brasil, África e Matinha estão muito unidos. E são tradições, são costumes, são formas de manifestar a sua fé que devem ser levados para frente, né? Devem ser valorizados pela igreja. E a gente volta a falar sobre vacinação contra o coronavírus. A Anvisa autorizou agora à tarde o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. Quem tem mais detalhes ao vivo para a gente é o repórter Sérgio Júnior. Boa tarde, Sérgio. Que prazer falar com você. Que boa notícia, não é?
Uma excelente notícia, Vanessa. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Foi uma decisão unânime da diretoria da Anvisa, do colegiado, 5-0 para liberarem esse uso emergencial da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Lembrando que o Instituto Butantan havia feito esse pedido, mas de crianças de 3 a 5 anos. Mas nessa reunião, essa segunda reunião aberta hoje pela manhã, que terminou lá por 1h20 da tarde, a Anvisa achou melhor, a equipe técnica achou melhor só vacinar as crianças de 6 anos até os 17 anos, os adolescentes. Então foi aprovado esse uso da Coronavac nas crianças, só com uma restrição para os imunossuprimidos, que são aquelas crianças, aquelas pessoas com uma baixa imunidade. Nós preparamos também uma tela para a gente entender melhor como vai funcionar aí a vacina da Coronavac nesse público. Então são o público de 6 a 17 anos, o intervalo das doses da primeira e da segunda dose vai funcionar em 28 dias. O Instituto Butantan já tem 15 milhões de doses aí preparadas e o Brasil agora só falta mesmo o acordo com o Ministério da Saúde para liberar aí, para colocarem no plano nacional de vacinação aí das crianças e dos adolescentes. Mais cedo nessa reunião, a diretora e relatora da Anvisa, a Meiruzi Souza, foi a primeira a votar sim ao uso emergencial. Vamos acompanhar um trechinho? Guiada pela ciência e pelos dados, concluo que os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam seus riscos para ampliar a aplicação da vacina em crianças com 6 anos ou mais e em adolescentes de até 17 anos, desde que tais grupos não sejam imunossuprimidos. Essa foi a fala da diretora, e relatora da Anvisa, que autorizaram, o uso emergencial da vacina Coronavac. Um pouco depois, no fim dessa reunião, foi 1h20, poucos minutos depois, entre meia hora mais ou menos, o governo de São Paulo já começou o plano de vacinação, já começaram a usar a Coronavac como imunizante contra a Covid-19 nas crianças de 6 e nos adolescentes de 17 anos. O primeiro vacinado foi o Caetano de Jesus Moraes das Graças, foi o primeiro a receber o imunizante da Coronavac e ele foi acompanhado da avó, o garotinho de 9 anos, ele faz parte do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo. A gente consegue acompanhar aí que ele é muito feliz em receber a dose da Coronavac, a dose do imunizante, principalmente contra o coronavírus. E mais cedo ali ele também fala que é só uma picada e também ele tinha acabado, horas antes, ele tinha acabado de tomar a vacina contra a gripe. Então a avó dele também está muito feliz ali, ele que foi recebido pelo governador de São Paulo, o Dória, e também pelo secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Tá aí, então São Paulo já começou, já se antecipou antes da autorização mesmo, antes das recomendações do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo já começou a utilizar a vacina da Coronavac em crianças de 6 a adolescentes de 17 anos. Lembrando que a dose também é no formato igual dos adultos. No começo da vacinação, como a gente bem lembra, a gente começou a receber a dose do o imunizante do coronavírus, contra o coronavírus, foi da Coronavac e a dose, a quantidade vai ser a mesma para as crianças. Então tá aí, Vanessa? A dose da Coronavac foi autorizada pela Anvisa e o uso emergencial. Volto com você. Maravilha, obrigada, Sérgio, por essa boa notícia. A gente fica feliz, Quanto mais vacina, melhor. Obrigada, Sérgio. Depois do intervalo, você vai ver uma reportagem com várias orientações para quem precisa fazer um inventário. Até já. Estamos de volta com Pauta Aberta, ao vivo para todo o Brasil. Agora são 17h05. Eu agradeço a sua companhia e audiência nessa tarde.
Perder um familiar não é fácil. Após o luto, chega o momento da divisão dos bens e também de decidir o que fazer com as dívidas que ficaram. Para isso, muitas pessoas têm dúvidas se é necessário ou não fazer um inventário. É quando o sentimento, que era de tristeza, acaba se tornando de tensão. A morte de um familiar é um momento que causa muita dor, mas que também produz vários efeitos jurídicos, como com quem vai ficar a casa, carro ou até as dívidas. Para isso é necessário criar um inventário. Para você dar entrada no inventário, você procura primeiramente um advogado. Tá? O inventário pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. O extrajudicial vai ser feito num tabelionato de notas. A documentação que você precisa, tanto no judicial quanto no extrajudicial, é a mesma. Né? Você precisa de documentos pessoais do falecido, documentos pessoais de todos os herdeiros e dos bens. Então, quando você tem um bem imóvel, né? Um apartamento, uma casa, você precisa da matrícula desse imóvel atualizada. Tá? Por exemplo, se você tem carros, você precisa do registro do automóvel, né? Contas em banco, você precisa dos extratos. Tudo isso vai ser levado ou para o juiz ou para o tabelião para que seja elaborado no tabelionato a minuta da escritura ou a petição inicial que é feita pelo advogado que ajuiza o pedido de abertura de inventário. Os preços também variam de um para o outro. O que mais pesa para qualquer indivíduo que procure esse serviço são os impostos. Né? O ITCMD, que a gente chama, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Tá? Esse imposto varia, é um percentual sobre a totalidade dos bens. Ele varia de estado para estado. Cada estado tem uma lei determinando qual é essa alíquota. No judiciário, você tem custas para você ajuizar esse processo. Então, você tem distribuição, que é um valor cobrado. Você tem uma taxa judiciária. E as custas processuais em si, que é um valor que varia, hoje é uma tabela que vai até R$ 1.950, né? É o valor máximo dessa tabela. No tabelionato, no inventário extrajudicial, você tem as custas do cartório, né? Então, a escritura, por exemplo, uma escritura hoje de inventário, ela custa R$ 2.400. Você tem o imposto, que você vai pagar do mesmo jeito, os 4%. Você tem uma taxa chamada de FUNREJUS, que é para o Fundo da Justiça, que é 0,2% sobre a totalidade dos bens. Você tem as certidões que o cartório precisa que sejam apresentadas, então gira em torno de R$400, mais ou menos. E se você tiver, por exemplo, um bem imóvel que você tenha que fazer o registro posterior à transmissão para os herdeiros, é mais R$1.200. Então é um valor bem considerável. Além da diferença significativa nos valores, o tempo de cada processo também conta. Quem optar pelo sistema extrajudicial vai conseguir ter o documento em mãos em 1 mês até 3. Já no judiciário, esse prazo é de 12 meses, mas pode levar até anos. O problema é que nem todos têm condições para fazer um. O juiz concede o benefício da justiça gratuita, que quer dizer o quê? Que naquele momento, enquanto esta tua situação de incapacidade financeira durar, você não é obrigado a pagar as custas do processo. Isso por 5 anos. Se nesse período o cartório ou alguém descobrir que a sua capacidade financeira foi alterada e que você tem condições, você é obrigado a pagar. Em caso de dívidas, os familiares também precisam fazer um inventário. Existe a possibilidade do inventário negativo, em que esses herdeiros também, assistidos por advogado, comparecem ao tabelionato com a certidão de óbito, com as certidões de nascimento, de casamento, conforme o caso, para apresentar a situação de fato daquele autor da herança no momento do falecimento, em que ele não possuía patrimônio a inventariar, patrimônio para arrolar em inventário. O inventário negativo serve como prova para que eles apresentem para os credores, para que eles não sejam executados nessa cobrança de dívidas. Na Bahia, o número de apreensões de cargas falsificadas teve um aumento de mais de 72% no ano passado, se comparado ao ano de 2020. São bolsas, calçados e camisas apreendidas que depois são entregues aos donos ou incinerados.
A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Rodovias da Bahia fez 11 apreensões de materiais falsificados no ano passado. As cargas recuperadas giram em torno de 800 mil a 1 milhão de reais. O número foi superior ao ano de 2020, quando foram apreendidas 3 cargas, o que representa um aumento de mais de 72%. Trabalho de investigação, trabalho criterioso. Os policiais já têm aquela expertise na investigação do roubo de carga e com isso temos feito muitas apreensões. Todo o material vai ser entregue através de um auto de depósito aos detentores das marcas. As marcas que foram falsificadas possuem advogados que representam essas marcas. Então nós fazemos um auto de depósito, eles guardam todo esse material até a decisão judicial. Mas certamente após a decisão judicial esse produto deve ser incinerado, destruído, então reciclado. Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Por aqui passam veículos de todo o país. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Rodovias conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que quando identifica alguma coisa suspeita no veículo, faz a abordagem. A maioria das vezes é a intuição do policial, né? O policial acha o carro diferente, ou o condutor fica nervoso, não olha para o policial quando está passando. E algumas vezes também a PRF tem um serviço de inteligência que nos ajudam nessas fiscalizações, né? Eles observam rotas que esses veículos fazem e passam para a gente algumas características desses veículos. Em todo o país, as ações de proteção aos animais têm ganhado destaque. E quando se fala em proporcionar bem-estar a esses amiguinhos, tudo é válido. Em Maringá, a prefeitura inaugurou um parque só para cachorros, chamado Parcão. Veja só. Só quem tem um cachorrinho de estimação sabe o quanto eles gostam de ficar assim, livres, correndo, brincando. E se for ao ar livre, então, nem se fala. Foi pensando na qualidade de vida desses parceiros de 4 patas que a Prefeitura de Maringá criou o Parcão, um espaço para o lazer e convivência dos pets. A cidade do Noroeste Paranaense, que já possui ações como feira de adoção e castrações grátis, quer se firmar como uma referência quando o assunto é bem-estar animal. Isso aqui é oferecer lazer, é oferecer carinho, dignidade e dizer para os nossos amigos que aqui na nossa cidade é a melhor cidade do Brasil para se viver, para eles também. O Parcão tem 426 metros quadrados de área construída e 11 aparelhos para a recreação dos animais. Tem até bebedouro para matar a sede depois das brincadeiras. O espaço caiu no gosto dos cachorros e dos donos. É maravilhoso, né? Hoje a gente quer aproveitar cada canto da cidade, estar em cada canto e poder trazer ele num espaço desse, deixar brincar à vontade, sem se preocupar. É uma coisa única e foi uma conquista para nós, com certeza. Achei maravilhoso, estava precisando de um espaço assim para eles. E ele já aproveitou muito e vai aproveitar muito, com certeza, a gente vai passear muito aqui. O primeiro Parcão de Maringá está localizado na zona central da cidade, na Praça da Catedral. É um espaço de uso livre, sem custo e sem restrição de horário. A única regra aqui é preservar. O que a gente deseja mesmo é que a população se aproprie do que é delas mesmo e cuide disso, né? Para que a gente possa ter por longo tempo aquilo que foi construído com tanto carinho para ela mesma. Que lindo o Parcão de Maringá, né, gente? Aí na sua cidade também tem um espaço assim para os pets? Aqui em Curitiba tem o Parcão, fica atrás do Museu Oscar Niemeyer. E é bem famoso também, vive cheio de cachorrinhos e donos felizes brincando. O Pauta Aberta está terminando, nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!